Se você é líder de GC ou líder de célula e está com alguma dificuldade com relação à administração do GC e o discipulado das pessoas com quem Deus tem te confiado, vem com a gente porque teremos um momento grande de edificação. Olá, meu nome é Fabiano, sou líder de GC em Lagoinha Areias. Eu sou o Sidney, pastor da Igreja Batista da Lagoinha, aqui em Areias. Bom, hoje nós vamos tratar sobre algo muito importante, o tema livre. Algumas pessoas têm um prazer de ministrar o tema livre, mas para outros líderes, o tema livre se tornou um pesadelo. Parece que não tem o que dizer, não tem o que informar, e aí parece que temos que arrumar uma forma de lidar com esse tempo de uma maneira que seja pelo menos um pouco criativa. Vamos assistir filme, vamos fazer uma confraternização, mas tudo sem muito propósito. Hoje, o que nós vamos fazer é te dar todo o direcionamento que você precisa para que o seu tema livre seja essencial para a multiplicação do seu GC ou da sua célula. E isso é muito importante porque ninguém conhece melhor o seu GC do que o próprio líder, né? Ou deveria conhecer. Então essa é uma excelente oportunidade do líder trabalhar essas atividades. Um direcionamento que nós estamos dando aqui é que você, a partir de um raio-x do seu GC, então desenvolva um planejamento de tema livre, que vai conduzir o seu GC sempre no mesmo caminho, no caminho da multiplicação. A primeira questão que nós vamos apresentar para você é que você precisa fazer um raio-x do seu GC. Esse momento, você vai colocar então como parâmetro ou como propósito a seguinte pergunta: o que está faltando para o meu GC multiplicar? Se você não está na estrutura de Lagoinha, então você deve se perguntar: o que eu devo fazer ou o que falta para a minha célula ou para o meu pequeno grupo multiplicar? Nós vamos elencar aqui algumas situações que possam estar acontecendo. Isso vai direcionar você para os próximos temas livres que nós teremos para que você possa então colocar em prática ações com propósito visando a multiplicação do seu GC. O primeiro conceito que nós precisamos corrigir é que multiplicação é divisão. Na verdade, não é. Nós precisamos discernir de uma maneira bem clara que multiplicar é um propósito de Deus para todos nós. É uma ordem, é uma direção que Deus colocou dizendo: crescei e multiplicai. Quando a gente multiplica, o que acontece é que ao invés de termos apenas um ponto de pregação e um ponto de edificação do reino de Deus no nosso bairro, nós teremos mais. Nós precisamos então compreender que a multiplicação é algo que vem da parte de Deus e que nós precisamos romper as barreiras para que isso possa acontecer. Quais são uma das ações que você entende que acaba impedindo o crescimento ou a multiplicação de um GC? Eu acho que na cabeça do líder, ele não pode ter o pensamento de que é um grupinho de amizade. Existe um propósito para o GC: alcançar vidas, né? Ser referencial de Deus ali naquela região, na comunidade, na vizinhança e até mesmo, muitas vezes, na família do anfitrião desse GC. O líder, ele precisa ter consciência disso. Ele precisa saber que ele é peça importante e que o crescimento é a visão. Sim, e eu quero falar com você, líder, porque às vezes o GC não multiplica porque ainda falta uma atitude sua. Né? E a gente precisa assumir as responsabilidades de passar a visão, de dizer e declarar de fato que o nosso propósito é a multiplicação. Embora o que Deus espera é que a gente possa realmente viver grupos de crescimento. Ou seja, o grupo precisa estar forte para que haja crescimento contínuo e que permaneça, né? Frutos que permaneçam. E se a gente considerar então que o nosso grupinho ali, né, ele já está cumprindo o propósito, vai chegar um momento em que não somente vamos ver esse GC passando por algumas dificuldades, porque não chega gente nova, não oxigena a célula, né? A célula que não se multiplica, o GC que não multiplica, em algum tempo ele vai acabar tendo algum problema que vai ou conduzi-lo para empurrá-lo para esse momento da multiplicação para um outro lugar, ou ele vai morrer. Então, é muito importante que a gente então se posicione no sentido da multiplicação, porque a multiplicação é também o sentido de obediência. Amém? E que o Senhor possa despertar a gente para isso, para que a gente não possa viver um evangelho que só se preocupe com a nossa própria salvação. Né? O propósito de Jesus foi salvar ao máximo de pessoas. Né? E na multiplicação, nós estamos expandindo
o corpo de Jesus atuando nos bairros, nas casas, nas cidades, e isso é muito fundamental. Muitas igrejas adotam o nome de células, né? E uma célula nada mais é do que uma parte pequena do corpo, que multiplicando faz o corpo crescer. Quando essa célula ela para de ter esse propósito, ela deixa de ter esse propósito de crescimento, de multiplicação, o corpo não cresce, o corpo não desenvolve. E aí, muito trazendo para a biologia, né, o corpo começa a apresentar um câncer, porque a célula está doente. Então é preciso que nós, como pequenos grupos, como células, como a visão de GC, de grupo de crescimento, nós possamos crescer e desenvolver para o bom funcionamento do corpo. Bom, então nós vamos elencar aqui algumas situações que possam estar acontecendo com você. Talvez você está vendo esse vídeo e você está iniciando o seu GC, acabou de começar. Ou talvez você está nos assistindo e você já está com muito tempo de GC e muito tempo de GC sem multiplicar. Ou talvez você acabou de passar por uma multiplicação. Independente da situação, nós precisamos ser intencionais para que nós possamos continuar a crescer como GC e também como o reino de Deus. Melhorar a unidade e a comunhão. Como que nós podemos fazer, né, e não são poucos os GCs e as células que têm esse problema, né? Às vezes o GC só se reúne uma vez por semana de fato, e é o único momento também que os membros desse GC vão se encontrar. Né? Então, eu acredito que, de fato, o tema livre, depois desse raio-x, ele vai começar a tomar um outro propósito, resolver o problema de comunhão. Fabiana, eu sei que você já lidou com isso, e qual que é uma das alternativas que você já utilizou para poder resolver esse problema da comunhão e da falta de unidade no grupo? Bom, nem todo mundo ele tem essa facilidade de se aproximar. E muitas vezes, quando um novo membro do GC ele acaba ingressando no nosso meio, a maioria das vezes ele fica mais retraído. E é preciso que o líder esteja atento a isso para poder ingressar todo mundo. No meu caso, no meu GC, recentemente vieram muitas pessoas, de uma vez só. E a gente acabou fazendo uma confraternização, onde a gente pôde comemorar ali o aniversário no mês de janeiro, quem fez aniversário no mês de janeiro e no mês de fevereiro. E isso aproximou bastante as pessoas, né? Quem ainda não tinha o costume de conversar, quem ainda não se conhecia, ou foi um momento muito gostoso e muito proveitoso para que cada um pudesse ver o que tinha em comum um com o outro. E isso é muito bom. Isso. E é interessante porque, às vezes, no momento da comunhão, você vai encontrar uma outra pessoa, você vai identificar a pessoa de uma maneira completamente diferente do que no momento da lição da célula. Então, nós precisamos desses tempos para quê? Exatamente para poder aproximar as pessoas. O seu tema livre, o tema livre que nós vamos ministrar, ele precisa solucionar um problema. Sim. E um problema gravíssimo é falta de comunhão. Jesus mesmo disse que nós seríamos conhecidos pelo amor. Nós seríamos conhecidos porque nós estamos vinculados uns aos outros, né? Uhum. E certamente nós só podemos manifestar o corpo e a vida de Jesus no coletivo. Sim. Então o GC, e a gente, em Lagoinha, a gente tem esse foco muito fundamental de ser grande para servir, mas o melhor momento para poder manifestar o pequeno para se importar é no GC. Então a gente precisa desenvolver essa proximidade, né? Uma igreja grande, né? Ou você que está vendo aqui que é de uma igreja pequena, mas que quer consolidar pessoas, quer aproximar pessoas, aproveite esse tempo do tema livre para poder ser intencional na comunhão, na proximidade das pessoas. No caso do Fabiano, ele fez um churrasco, né? Cada um levou um pouquinho, né? De acordo com o que pôde, né? Tivemos um tempo extraordinário ali com uma música, né? Um violão, e a gente pôde cantar, ministrar, orar e também ter esse tempo maravilhoso de comer juntos, né? É uma refeição, né? À mesa que não se afasta da ceia, né? Não estou dizendo meramente da Santa Ceia, mas da ceia, onde todo mundo assenta e nós vamos conversar sobre tantas coisas que também acabamos edificando de uma forma tão grande. É muito legal porque a palavra diz que ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E ali o Senhor ordena a sua bênção. Então não tem como esperarmos a provisão, a bênção do Senhor sem estarmos em comunhão.
ali o Senhor ordena a sua bênção. Então você, líder, tem que aproveitar esses momentos de comunhão, de partir do pão, de um churrasco, para poder exercer a comunhão com os seus liderados. Se você tem dificuldade com comunhão, com o entrosamento dos membros do seu GC, com o envolvimento dos membros do seu GC, comenta aqui, porque a gente pode fazer, no próximo Tema Livre, um vídeo específico falando sobre alternativas de como melhorar a comunhão aí no seu GC. Talvez a situação que você está vivendo aí seja aquela situação em que tem muita gente capacitada, mas pouca gente disposta de fato a servir, para ser um novo líder, para ceder a casa, para ser um anfitrião. E esse é um problema muito comum, né, Fabiano? Às vezes a gente tem gente muito capacitada dentro da célula, mas que essa disposição em abençoar pessoas, em se preparar para poder alcançar mais, como eu disse antes, né, deixar de ter apenas um lugar para a ministração da palavra e termos mais, né, uma expansão do reino, da palavra de Deus. E como que você vê essa situação nos GCs? Olha, eu acho que é muito comum ter pessoas capacitadas, como você mesmo disse, né? E que no momento da lição, no momento da dinâmica, em vários outros momentos, acaba se sobressaindo. A gente vê potencial nas pessoas. Mas, infelizmente, o principal fator que gera multiplicação, que é a questão de ter alguém em treinamento para poder assumir um novo GC, assumir essa multiplicação, de ser o braço direito ali do líder, essa falta de proatividade das pessoas, de entender que é preciso que eles coloquem com um coração disponível em abençoar outras pessoas através de um novo GC, ou através de uma nova casa para abrigar um novo GC. Na verdade, eu também quero falar com você, líder, mais uma vez. Imagine que você é um liderado e o seu líder chega e fala assim: gente, liderar é difícil demais, dá uma canseira, um povo ingrato. E aí você começa a expor todo tipo de problema que existe na liderança. Querida, eu não estou dizendo porque a gente tem que pintar o mundo ideal para os nossos liderados. Mas sempre que nós estamos vivendo um processo de reclamação e murmuração do processo de liderar, nós estamos afastando pessoas da liderança dos GCs. Então, o que nós precisamos aprender é apresentar também que existe uma recompensa. A palavra de Deus diz que sim, é verdade, que ai daqueles que fizer um dos pequeninos tropeçar, mas haverá também um galardão extraordinário para aqueles que estão trabalhando para edificar, para direcionar, conforme a palavra de Deus, nos GCs, nas igrejas, nas esquinas, nas ruas, nas praças, em todos os lugares. Deus nos chamou para amar pessoas. Amém. O amor é a lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas um mandamento não muito diferente é amar ao próximo. E nós manifestamos esse mandamento quando estamos desenvolvendo uma liderança sadia. Isso é fundamental, porque às vezes as pessoas estão sendo desencorajadas a liderar pelo próprio líder. Sim. Né? E como nós estamos aqui nesse ambiente de liderança, eu preciso dizer para você, em nome de Jesus, encoraje as pessoas. E não desista de ministrar e de falar sobre isso dentro do seu GC. Liderar é uma bênção. Amém. Liderar é uma bênção. É Amém? E nós precisamos expor isso, porque é um coração grato. Porque tudo que nós estamos fazendo para Deus não é uma ação, é sempre uma reação. A ação de Jesus foi feita na cruz. E nós estamos reagindo hoje, dizendo: Deus, se o Senhor tem alguma coisa a fazer nessa terra, faça através de mim. Amém. Além da questão da disposição, que nós acabamos de citar, há também a questão da capacitação. Muitas pessoas não se sentem capacitadas a estar exercendo a liderança. E por isso muitos não se disponibilizam. Mas existe muitos cursos, muita preparação para aqueles que querem se disponibilizar, para aqueles que querem enfrentar o desafio de ser um líder de excelência. Também, se há dificuldade do líder em falar, né, em se pronunciar em público, a leitura é um ótimo exercício, porque através da leitura de livros didáticos ou de livros, né, de conhecimentos gerais, você pode exercer a sua fala. E isso vai te ajudar bastante quando você estiver fazendo a sua lição, quando você estiver ministrando a palavra de Deus no seu GC. E falando sobre capacitação, é importante destacar que algumas pessoas estão logo no começo da caminhada e precisam mesmo de entrar no curso, principalmente você que é de Lagoinha, entrar no Start,
fazer carisma, aprender um pouco mais as Escrituras, investir tempo lendo a palavra de Deus e estudando de forma mais profunda a palavra de Deus. Sim. Outra questão é que outros líderes já fizeram cursos lá atrás, né? Fizeram verdade. escola de líderes, fizeram CFC e hoje precisam de uma reciclagem. Não diga que você já sabe tudo e que não precisa de estudar. Todos nós precisamos meditar profundamente nas Escrituras, aprender mais profundamente as Escrituras, para que a gente possa ensinar aquilo que é a verdade do reino de Deus, que é a palavra dele. Olha, pastor, eu tenho feito o carisma, né? Estou fazendo carisma. E nas aulas ali, quantas coisas preciosas eu já tive de pegar lá no carisma, nas aulas, e poder levar para o meu GC. Sabe? E quando eu comecei a liderar, há muito tempo atrás, eu via um grande desafio, porque eu me sentia nessa posição que talvez você esteja se sentindo agora, de não conseguir falar em público, de não saber o que falar, mas um treinamento bem preparado, algo de Deus, ele vai trazer um direcionamento para você. Eu sei que você vai se preparar para ser o melhor líder que você pode ser, em nome de Jesus. Amém. Um outro ponto muito importante, e que sem ele não há crescimento, não há um meio de se multiplicar, é a questão da evangelização. Se pessoas não estão chegando no seu GC, é impossível ele multiplicar. Imagine que começamos um GC nós dois, pastor, e a gente fica naquela bolha, eu e você se reunindo toda semana, estudando a lição, mas sem evangelizar, sem convidar pessoas para estar no seu GC. É impossível que a gente multiplique. Exatamente. E na verdade, um dos principais motivos de não ter gente nova nos GCs é porque as pessoas não estão sendo convidadas. Exatamente. As pessoas nem sabem que tem GC ali. Né? Então eu quero te passar aqui algumas dicas. Talvez você vai usar o seu tema livre, o dia do tema livre, para evangelizar no momento do GC. E você vai informar os quarteirões que estão ao redor desse GC que ali tem o GC, o dia, o horário, e você vai convidar essa pessoa para o GC. Lembrando que evangelizar não é fazer apenas um convite para ir a algum lugar, mas é levar Jesus. Amém. Então nós precisamos aproveitar cada oportunidade que temos para pregar o evangelho genuíno e trazer pessoas aos pés do nosso Salvador. É muito importante essa parte da evangelização, porque realmente é isso. Quem não é visto não é lembrado. Se as pessoas na sua comunidade não sabem que existe um GC na casa do seu anfitrião, então é muito provável que poucas pessoas cheguem até a reunião. E é isso. Evangelizar não é responsabilidade apenas do líder. Todos devem se envolver nesse propósito. E uma coisa que eu quero te incentivar a fazer também, que no dia do tema livre, faça um desafio. Fala com a turma, olha, quem trouxer mais um convidado no próximo tema livre vai receber alguma coisa. Não precisa ser algo caro, mas você pode incentivar essas pessoas através de um gesto simples. E essa dica é bônus, mas muito importante. Todo alvo que sair da visão não será atingido. Sabe o que quer dizer isso? Todas as vezes que a gente desfocar da multiplicação, ela não vai acontecer. Multiplicação tem que ser intencional. E eu sei que Deus tem um tempo de multiplicação, de graça e favor dele sobre a nossa vida em nome de Jesus. Que você possa se animar no Senhor e você possa colocar no seu coração, em nome de Jesus, que o desejo do coração de Deus é que a gente cresça e se multiplique. E que essa é a vontade do Senhor. Não é simplesmente que a gente suba para os céus, mas que o reino do Senhor venha sobre a terra. Como Jesus ensinou, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Amém. E que ao estabelecer mais GCs, mais células, mais pontos de pregação, mais lugares onde a palavra de verdade do Senhor seja ministrada, nós estamos acelerando o retorno de Jesus e fazendo com que mais pessoas tenham a possibilidade de ouvir da verdade da palavra do Senhor. Amém. Nesse momento, nós queremos orar por você. Você líder que está nessa empreitada já há algum tempo, ou você que está começando, ou enxergando algumas dificuldades no decorrer de liderar pessoas. Talvez você está desanimado, talvez você também como anfitrião que está nos acompanhando aqui e percebe que precisa de fortalecimento da parte do Senhor. Nós queremos orar e durante essa oração, crendo que o Senhor está entrando em contato aí com o seu coração e o Espírito de Deus testificando aí no seu espírito que é tempo de permanecer, de continuar e de perseverar para que haja não apenas frutos, mas frutos que permaneçam. Amém. Enquanto oramos, você vai então fechar os seus olhos se você pode
e já também expor o seu coração diante do Senhor, declarando que o seu coração pertence a Ele. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, ó Deus, entregamos, ó Deus, a vida de cada líder, ó Deus, de cada anfitrião, de cada, Deus, pessoa que está direcionada à vice-liderança para assumir um novo GC. Pai, que o Senhor, Deus, vá de encontro a cada coração. Ó Deus, aqueles, ó Deus, que estão ali, ó Deus, pensando, ó Deus, em desistir. Aqueles, ó Deus, que estão cansados, ó Deus, sobrecarregados. Ó Deus, que eles possam tomar, ó Deus, o teu fardo. Ó Deus, que eles possam, ó Deus, estar, ó Deus, firmados no Senhor. Deus, que o Senhor possa, Deus, prover o descanso, prover o escape. Senhor, Deus, nós sabemos que o propósito é grande, que muitas vidas, ó Deus, dependem do sim, ó Deus, desses servos do Senhor. Pai, que o Senhor possa direcionar a mente e o coração deles, ó Deus, e que eles não venham se sentir perdidos, ó Pai, mas que no Senhor, ó Deus, eles encontrem força, ó Pai, uma razão, um motivo, e que a visão, ó Deus, dada ao Senhor, dada pelo Senhor a eles, ó Deus, não venha, ó Deus, ser, ó Deus, alterada, ó Deus. Que eles possam manter o foco, ó Deus, que eles possam manter, ó Deus, a coragem, ó Deus, a ousadia, Deus, de entrar, ó Pai, ó Deus, em lugares, ó Deus, onde o Senhor tem direcionado. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor pode dar estratégia, Deus, àquele que está se sentindo perdido, ó Deus. Que o Senhor possa dar força, Deus, àquele que está se sentindo cansado, ó Deus. E que o Senhor, Deus, possa, Deus, ser luz em meio àqueles que se vê em trevas, ó Pai, em nome de Jesus. E que, ó Deus, cada GC, ó Deus, cada líder que está vendo, ó Deus, agora, ó Deus, esse vídeo, ó Pai, possa ser alcançado, ó Deus, e receber, ó Deus, a unção da multiplicação, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Que você receba fortalecimento da parte do Senhor. E que aquilo que é do coração dele para você seja realizado em nome de Jesus. Amém. Se disponha, porque Deus tem multiplicação vindo aí, para a glória do nome dele. Glória a Deus. Se você tem algum desses problemas que nós apontamos aqui, ou tem outros que nós não levantamos, comenta aqui. Nós precisamos muito desse feedback de vocês. Não esqueça de curtir e compartilhar com outros líderes. Eu tenho certeza que esse material vai ser muito relevante para muitos líderes. Que Deus te abençoe e até o próximo Papo de GC. Até lá. GC, grupo de crescimento. GC, comunhão e alinhamento. Lugar de compartilhar, ser grande pra servir, pequeno para se importar. É aquela hora, né? Vai, fala alguma coisa. Me salve aí. Eu acho que foi meio bromation, não foi? GC. Eu tô com isso De aí. crescimento, GC.